O exército israelense assumiu o controle de toda a fronteira entre a faixa de Gaza e também o Egito. Os militares disseram ter encontrado túneis que teriam sido usados pelo Hamas para a entrada de armas no território palestino. Vamos conversar com ela, mais uma vez, minha companheira de plantão. Sempre muito bom ter a Priscila Asbeck também aqui no nosso plantão, nossa correspondente direto de Paris. Tudo bem, Pri? Conte-me mais a respeito dessa história. Enfim, agora acusações que continuam de um lado, de outro, Hamas, Israel, o que a gente tem de notícias? Bom dia, seja bem-vindo ao Live. Oi, Renan, muito bom interagir com você, bom feriado para você e para todos que nos acompanham. Vamos trazer então essas notícias que infelizmente são notícias de mais ofensivas e também de mais mortes em Rafah. Vou começar respondendo a sua pergunta sobre essa tomada de Israel, dessa região que fica na fronteira entre Gaza e Egito. Segundo as forças de defesa israelenses, eles tomaram o chamado Corredor Filadélfia, que é um corredor de 14 quilômetros ao longo da fronteira de Gaza com o Egito. E eles falaram que conseguiram o controle operacional sobre a área. Isso significa que eles têm um controle em termos de coleta de inteligência e de alcance de tiro, mas não tem exatamente soldados em toda a extensão desse corredor. E por que esse corredor é estratégico? Segundo as forças israelenses, esse corredor tinha 20 túneis que ajudavam o Hamas a trazer mercadorias e também armamentos do Egito para dentro do enclave, para dentro da faixa de Gaza. O Egito já se manifestou sobre essas alegações das forças de defesa israelenses e disse que não existem túneis que ligam o país a Gaza, isso por meio de comunicados que foram divulgados por meio da TV estatal egípcia, e também uma fonte que é próxima às altas autoridades do governo egípcio disse que essas mentiras indicam a dimensão da crise que o governo israelense enfrenta. E eles também falaram que, com o lado israelense, sobre as alegações de existência de túneis, falaram que não há comunicação, na verdade, desculpe, sobre esse assunto entre o Egito e também os israelenses em relação a isso. Bom, além disso, também os ataques continuam na faixa de Gaza, como eu vinha falando, essas ofensivas nessa região que fica no sul do enclave, uma região que recebeu cerca de metade da população da faixa de Gaza, de 2.300.000 habitantes, então cerca de 1,5 milhão de palestinos se refugiaram nessa região do sul. E agora então chegam mais notícias de novos ataques, inclusive, infelizmente, o ataque mais recente que teria deixado 12 palestinos mortos, um ataque aéreo, e isso depois daqueles ataques que aconteceram ao longo da semana, principalmente aquele de domingo, que causou um forte incêndio, deixou pelo menos 45 pessoas mortas e também mais de 200 feridos. Em meio a isso, também vale lembrar que as autoridades médicas palestinas, que são controladas pelo Hamas, tentaram pedir para que os Estados Unidos interviessem e tentassem demover Israel de continuar essa operação em Rafah e também tentassem abrir corredores humanitários. Eles dizem que pessoas que estão feridas não estão conseguindo atendimento médico, estão morrendo por causa disso. E isso acontece, essa ofensiva em Rafah, mesmo diante daquela ordem do Tribunal Penal Internacional, que é o mais alto tribunal da ONU, que ordenou que Israel deixasse Rafah por causa do risco sobre os palestinos, por causa dos riscos sobre os civis. Israel alega que está fazendo essa operação em Rafah para conseguir encontrar e também atingir altos comandantes do Hamas, mas potências ocidentais alertam que essas operações estão causando a morte de muitos civis, de dezenas de civis, e pedem para que Israel interrompa essa ofensiva. Os Estados Unidos, que são os principais aliados de Israel, eles já falaram anteriormente, inclusive o próprio presidente Joe Biden, que a ofensiva em Rafah, entrar nessa região do sul da faixa de Gaza, seria cruzar uma linha vermelha. Biden disse isso durante uma entrevista, inclusive, à CNN, quando ele foi questionado sobre uma possível ofensiva em Rafah, mas desde que as ofensivas começaram, os Estados Unidos se negam a dizer que essa é uma operação que está acontecendo de fato em Rafah, uma operação de larga escala e que está matando civis. Eles se manifestaram por meio da Casa Branca, também no Conselho de Segurança da ONU, e falaram que Israel deve se preocupar e ter uma preocupação para proteger civis, mas eles não enxergam então
então esses ataques, essa ofensiva como uma grande operação, a grande operação que Israel vinha falando que faria no enclave. Eu volto com você, Renan. Priscila Yazbek trazendo informações para a gente da chuvosa capital francesa. Vai se abrigar, hein, minha amiga, que tá chovendo forte agora, hein?